Olá, tudo bom com vocês que nos acompanham aqui pelo canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dando continuidade aos nossos estudos em direito tributário. O último vídeo lançado nesse tema foi justamente nossa última aula aqui sobre princípios em direito tributário. E agora nós vamos dar início a uma outra etapa. Hoje nós vamos tratar sobre o conceito de tributo, o que é tributo. Ok, nós já estudamos o conceito de direito tributário, mas o que é o tributo, então? Essa área específica em que o direito tributário se debruça para estudar o tributo. Vamos com cada um de vocês estudar o conceito de tributo. Você que nos acompanha, já te convido a deixar o seu like no canal, ativar o sino das notificações e se inscrever. Assim você ajuda o canal a ganhar relevância aqui pelo YouTube. E também te convido a deixar nos comentários a sua sugestão, sua dúvida, participar conosco aqui pelo canal. Assim deixamos as formações mais ricas e participativas com cada um de vocês. Pois bem, nesse primeiro vídeo vamos dando início ao conceito de tributo. Pois bem, nós vamos até o artigo 3º do Código Tributário Nacional. E no artigo 3º nós temos justamente a apresentação, a definição de tributo. O artigo 3º define tributo como sendo toda prestação pecuniária compulsória em moeda, o cujo valor nele se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Certo, Mielson, o que significa tudo isso, então? Vamos por partes. Vamos começar, então, tributo como sendo uma prestação pecuniária. O que significa dizer que o tributo é uma prestação pecuniária? Significa que é uma obrigação de dar dinheiro, uma obrigação de pagar. O tributo ele é justamente esse objeto de uma obrigação de pagar. Poderia se resumir justamente isso, que seria dizer que ele é uma prestação pecuniária. E também nos leva à questão de que, por ser uma prestação em dinheiro, ela não é paga mediante o trabalho, em labore, e também não é paga mediante a entrega de um bem, in natura, que nós chamamos. No entanto, nós podemos ver e discutir justamente a questão da execução ou da dação em pagamento. O que seria isso, né? Um processo de execução onde eu vou atrás dos bens de um indivíduo para tomá-los. Ali não seria uma forma de pagamento do tributo? Não seria, porque não fugiria à regra de ser pecuniário, embora esteja se retirando um bem. Ou na dação em pagamento em que eu dou um bem para satisfazer uma dívida. Por exemplo, nesse momento, eu não estou perturbando, eu não estou violando esse conceito, porque tanto na execução quanto na dação em pagamento, eu preciso converter, eu preciso avaliar o bem para ter o dinheiro à disposição. Nesse caso, não foge ao conceito de ser pecuniário, ser em dinheiro. Continuando, ele é também prestação pecuniária compulsória. E aqui temos que tomar um cuidado justamente com esse termo compulsória, porque muito se coloca que o tributo é compulsório, logo significa que ele é obrigatório. Não exatamente. Embora, de fato, tenha-se esse dever de pagar o tributo, ele é considerado compulsório não pela obrigação de pagá-lo, mas pelo seu surgimento, pelo seu nascimento. É isso que faz ele ser compulsório. É o fato de que o tributo surge não dependendo da vontade das partes, mas dependendo da lei, em que colocando o fato gerador, ou seja, a ocasião na qual o tributo vai ser cobrado. Em outras palavras, se, por exemplo, eu ou você que nos acompanha realiza um fato gerador, ou seja, um ato que faz com que o tributo seja cobrado, naquele momento independe da vontade. Você fez o fato gerador, você realizou o fato gerador, então o tributo passa a ser passível de ser cobrado, ele vai ser cobrado. É isso que significa dizer que ele é compulsório. Ele não decorre da vontade das partes, ele decorre da lei. O seu surgimento não depende das partes, depende da lei. Continuando,
O tributo também, ele é em moeda ou cujo valor nele se possa exprimir. Aqui temos até uma continuação, um reforço do que seria o pecuniário. Está aqui para mais reforçar do que ser um conceito diferente, uma explicação diferente. Dizer que ele é em moeda ou cujo valor nele se possa expressar é dizer que o tributo ele tem um valor apreciável, mensurável, dá para saber quanto vai ser cobrado. E ainda que eu tenha um bem, ele pode ser transformado em dinheiro. No caso da execução, colocar a leilão. No caso da dação em pagamento, de eu dar um bem em pagamento, eu vou fazer uma avaliação do bem e saber se aquele bem, o valor daquele bem, consegue satisfazer, consegue pagar a dívida, no caso da ação em pagamento. Continuando, o tributo também ele é algo que não constitua sanção de ato ilícito. Significa dizer isso que o tributo ele não é pago como uma punição. O tributo ele não é pago como uma punição. O fato gerador do tributo é sempre lícito, ele não é ilegal. Ele está na lei e, portanto, lícito. Mas também não significa que um ato ilícito não possa sofrer a cobrança de um tributo. Como nós estudamos em um dos nossos vídeos, o princípio do pecunia non olet, que significa que mesmo uma atividade ilegal pode vir a ser tributada. Como assim? Vamos supor que mediante uma atividade ilegal, aquela pessoa conseguiu auferir renda, ela arrecadou dinheiro. Ora, ela auferiu renda. Auferir renda é passível do imposto de renda. Então pode vir a ser cobrado mesmo sendo ilegal. O que também não rompe com esse princípio de dizer que o fato gerador do tributo é sempre lícito. É uma condição de existência do tributo. Nós também podemos dizer que o tributo ele é instituído em lei, como nós falamos no conceito, o que significa dizer que o tributo ele deve decorrer da lei, princípio da legalidade, também já estudado aqui no canal nos estudos de princípios. A norma ela deve ser produzida no sentido formal, ou seja, ela tem que vir da lei, e no sentido material, ou seja, o seu surgimento deve se dar de forma como ela é colocada na Constituição. O tributo, ele para ser cobrado, não basta ser uma lei. Ele precisa seguir todo o rito pelo qual ele precisa passar sob pena de ser inválido. Inclusive, o tributo que não é criado por lei, ele é um tributo. Ele não deixa de ser tributo, no entanto, ele é inválido, ele é ilegal. Ele não pode vir a ser cobrado, exigido do contribuinte. Outra coisa que nós podemos prestar atenção dessa questão dele ser instituído em lei é o fato de que instituir não significa somente dar uma lei, criar uma lei e dar o nome ao tributo, mas significa que tudo aquilo que diz respeito ao tributo, definir o que ele é e todos os elementos que o compõem precisam estar descritos na lei que o criou. Ou seja, eu vou criar um tributo, eu preciso dizer que tributo é esse, eu preciso dizer a situação em que ele vai ser cobrado, ou seja, o fato gerador, eu preciso dizer quem vai pagá-lo, para quem vai pagar, quanto tem que pagar. Tudo isso tem que estar descrito sob pena de invalidade, sob pena de estar faltando algo naquela lei. E então, ferir justamente o próprio conceito, a própria criação do tributo dada pela lei. Também nós podemos dizer que o tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eita, o que significa isso, essa frase tão longa? Bom, significa basicamente que a autoridade competente que vai cobrá-lo não pode fazer, não pode agir, ou seja, o dever de agir da autoridade competente tem que estar pautada na lei, vinculada. Ele não pode agir de forma discricionária do seu próprio juízo, do seu próprio entendimento. Ele tem que estar fundamentado na lei para realizar os atos aos quais ele é competente. Seja o lançamento do tributo, seja a sua fiscalização, o seu cálculo, tudo isso tem que estar fixado
em lei. É isso que significa dizer que ele é plenamente vinculado. Justamente esses são os conceitos que damos para tributo e o que significa dizer que algo é um tributo. Artigo 3º do CTN e a explicação que damos aqui. Também vamos deixar na descrição elementos, textos, para que também você possa querer aprofundar o tema. Caso tenha interesse a mais no assunto, também participa conosco nos comentários. Caso queira deixar alguma sugestão, dúvida, comentário conosco, participa. Estamos esperando cada um de vocês. Também se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e nos acompanha por aqui. Estamos esperando cada um de vocês no nosso próximo estudo de direito tributário. Um abraço fraterno a cada um de vocês e salve Maria!